No Novo Testamento, convido a você para que na sua casa abra a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 10, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele, Deus, nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei.
nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Quero convidar você para que você abra no Velho Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Tem palavra de Deus aqui para mim, tem palavra de Deus aqui para você que está me olhando e me vendo agora na sua casa ou no seu local de trabalho. Segundo Samuel, capítulo 12, do verso de número 15 ao verso de número 23, nos traz a seguinte palavra. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou a Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ele se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Ou porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Quero repetir isso para você. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Neste momento que estamos passando dentro do nosso país, e quero olhar para a nossa cidade, quero olhar para o nosso estado do Rio de Janeiro, com tantas mortes, com tanto sofrimento, com tanta gente enferma, alguns, graças a Deus, curados estão e voltando para suas casas também estão, e isso é motivo de darmos glória a Deus. Mas existem muitos que estão adoentados, existem muitos que estão no CTI, existem muitos que estão na UTI, existem muitos que não estão conseguindo sair com vida da UTI e do CTI, existem muitos que estão morrendo, tá aí os números, que não são baixos, mas altos no Brasil inteiro e no estado do Rio de Janeiro também. Muito sofrimento estamos vendo. Você abre as redes sociais e vê pessoas conhecidas postarem ali notícias tristes de seus parentes que estão internados ou de seus parentes que não aguentaram, não sobreviveram e faleceram. Esta semana mesmo estive no cemitério, estive realizando um ofício fúnebre e foi muito triste ver toda aquela situação, porque a imagem que fica em nós em relação a essas pessoas que estão falecendo devido a essa enfermidade do Covid-19 é justamente a impressão que nos passa ele poderia viver mais, ela poderia viver mais, e inesperadamente atingida por uma doença altamente contagiosa e agressiva, a pessoa parte. E fica então no coração essa frustração, no entendimento que essa pessoa poderia viver mais. Mas o que nós temos que entender é que tudo está debaixo da direção, da soberania de Deus. É Deus que nos traz para esta terra, não é Deus? É Deus que nos traz para esta terra. Quer saber? É Deus também que nos leva desta terra. É Deus que sabe o dia do nosso nascimento, dia, hora e local. E é Deus também que sabe, só Ele, o dia e a hora e o local que iremos partir também. O ser humano está aprendendo agora, debaixo desta pandemia, está aprendendo a olhar para os céus.
está aprendendo a olhar para Deus. E aqueles que não falavam de Deus, agora estão começando a falar de Deus, a falar do nome do Senhor Deus e colocar o nome do Senhor Deus nas suas falas, nas suas frases. Estão começando a falar e colocando o nome do Senhor Deus nas suas falas e frases que antes colocavam como palavras vazias. Agora estão colocando essas falas sobre Deus ou frases sobre Deus, mas não como falas vazias ou palavras vazias, mas entendendo realmente que Deus está acima de todas as coisas e quem pode nos livrar de uma UTI, de uma CTI, nos trazer de volta é Ele, o Senhor nosso Deus. A pandemia está servindo para que a humanidade faça uma reflexão e veja que ela não é independente, como ela pensava, mas ela é extraordinária, dependente do Criador de todas as coisas, que é o Senhor Deus. Aqui nós temos a história nos contando sobre Davi e também nos mostra a soberania de Deus. Você vê, Davi tem um filho com uma mulher que não era a esposa dele, não é? E ele comete um pecado em relação a isso, porque ele tem relações com uma mulher que não é esposa dele, força ela a ter relações para com ele, ela vem a engravidar, ele vem a ferir de morte, ou promover, ou permitir, ou mandar para a morte o esposo desta mulher. Você pode ver toda essa história no segundo livro de Samuel, você vai acompanhar toda essa história, no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, você vai acompanhar essa história. Mas o que importa para nós aqui é a situação real que Davi, a mulher de Urias, como diz a Bíblia no versículo 15, dera a luz a Davi. A mulher de Urias dera a luz a Davi. E a Bíblia fala que a criança adoeceu gravemente. O Senhor feriu a criança, o Senhor permitiu a enfermidade na criança, o Senhor tinha como propósito essa enfermidade na criança, nesta criança que Davi teve com a mulher de um outro homem. Mas a Bíblia fala que Davi, sabendo que essa criança, que era seu filho, adoeceu gravemente, Davi tem uma atitude. A atitude de Davi é se isolar. E ao se isolar, a Bíblia fala que ele busca a Deus. E busca a Deus com um propósito objetivo na sua vida. Ele busca a Deus pela criança. Ele ora a Deus pela criança, ele clama a Deus pela criança, ele invoca o nome de Deus por causa daquela criança. Ele sabe que o único que pode fazer alguma coisa em relação àquela criança não era ele, não eram os médicos daquela época, ainda que provavelmente os médicos da época da corte real deveriam estar cuidando daquela criança. Porém, Davi sabia que aquilo estava acima deles. E Davi vai então, se isola e busca a Deus, ora ao Senhor Deus. Diz a palavra do Senhor, e jejua. Davi se abstém de se alimentar num propósito santo, no sentido que vou me abster de me alimentar, vou jejuar no propósito de clamar a Deus para que Deus olhe para mim e se compadeça dessa criança que é meu filho e que está adoecida gravemente. Então os anciãos da sua casa, os anciãos são os homens de mais idade, sábios, que acompanhavam Davi, se preocupam com Davi, se preocupam com o rei, que está somente em oração, que está isolado, que está jejuando, que não está se alimentando, e então vão a ele, se achegam a ele, tentam levantar ele da terra, e a expressão levantar ele da terra porque ele estava prostrado, ele estava jogado ao chão, ele estava totalmente consternado, entendendo que deveria buscar a Deus pela vida do seu filho, do bebê, que adoeceu gravemente, doença de morte. Então ele está totalmente no propósito mesmo de falar com Deus, de estar com Deus pela vida do seu filho. É o que a Bíblia coloca para nós. Passam-se 7 dias e ao 7º dia morre a criança, ainda que ele jejuasse, ainda que ele orasse, ainda que ele buscasse a Deus, ainda que ele ficasse prostrado à terra, os anciãos tentando levantá-lo para fazê-lo viver, para fazê-lo se alimentar, e ele não querendo estar perto de ninguém, somente com o propósito de buscar a Deus pela criança. E os servos dele temem informar a ele que a criança é morta, porque diziam, verso 18, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, vamos dizer a ele que a criança morreu? Porque mais nosso rei se afligirá. Davi, porém, viu os seus servos cochichando no palácio real. E ao ver seus servos cochichando, entendeu Davi que a criança tinha morrido no 7º dia.
7º dia de jejum, de oração, de clamor, de busca, de estar à terra, de estar prostrado, de clamar a Deus, de pedir a Deus pelo seu filho, como todos nós temos que fazer. Como todos nós temos que fazer. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, nós temos que buscar todos os meios para que a vida seja respeitada e para que a vida seja preservada, seja meios materiais, meios exteriores materiais ou meios espirituais. Davi deu toda a condição material e exterior para que o seu filho continuasse vivendo. Certamente havia médicos ali, mas Davi entende que isso estava acima deles. Davi então busca a Deus, o Criador, e busca o Senhor Deus. E aqui Davi nos ensina, nós temos que também buscar, enquanto a vida, a esperança, nós devemos buscar todos os meios para preservar a vida. Então ora, irmão, busque, irmão, clama a Deus, irmãos. Fale com Deus o que está acontecendo com você. Enumere para Deus os nomes das pessoas que Ele já sabe, mas quer ouvir da sua boca, que estão precisando dEle. Fale você. Proste-se em terra, proste-se em joelho, feche seus olhos, faça a sua oração, faça o seu clamor, faça o seu jejum, mas busque a Deus. Tenha um propósito com o Senhor nosso Deus. Davi ouve o cochicho e Davi entende. Ela morreu. E ele pergunta, a criança está morta? E eles, temerosos de informarem isso a ele, responderam, Senhor, ela morreu. Então aconteceu algo inusitado. Para eles, para aqueles homens, Davi se levantou da terra, lembra? Ele estava prostrado. Levantar-se da terra significa que agora ele não está mais ajoelhado, não está mais prostrado, não está mais sentado, buscando, clamando, jejuando, mas que ele se levantou. Agora a postura é outra. Ele mudou a postura. Pós-morte daquela criança, seu filho que ele amava, a postura de Davi é outra. E isso admirou os seus servos. Causou admiração, não positiva, mas até certo ponto negativa, porque não entenderam nada. Então Davi se levanta da terra, verso 20. Acompanha aí você na sua casa, na sua Bíblia. Verso 20. Davi se levantou da terra, Davi se lavou, até então não estava se lavando. Davi se ungiu, até então não estava se ungindo. Davi mudou de veste, até então não estava trocando de roupa. 7 dias, num profundo clamor, buscando somente a Deus. E Davi então entrou na casa do Senhor. Ele não estava entrando na casa do Senhor. Davi entra na casa de Deus. Mesmo após a morte do seu filho, Davi se lava, Davi se veste, Davi se unge, Davi se prepara, Davi passa água no seu rosto, Davi penteia seus cabelos, Davi coloca uma roupa, Davi agora sai de casa do Palácio Real e Davi entra na casa de Deus. A criança está morta, ninguém esperava isso, mas Davi entra na casa de Deus, na casa do Senhor, onde eles entendiam que Deus estava presente. O israelita entendia que Deus estava presente, e quando ele entra na casa de Deus, não é para questionar Deus, não é para reclamar com Deus, não é para dizer para Deus que Deus não deveria ter levado o seu filho, e que ele queria que seu filho vivesse, e que ele clamou, e que ele jejuou, e que ele orou, e que ele buscou, e que ele se prostrou, e que ele ajoelhou. Não, ele não diz nada disso. A Bíblia fala simplesmente, ele entra na casa do Senhor e simplesmente Davi adora o Criador. Quando você adora o Criador, você reconhece que Deus está acima de todas as coisas. Hoje a humanidade está reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas e que tudo Ele pode fazer se assim Ele o quiser. Ele pode salvar você, curar você, transformar você, libertar você, transformar o seu lar. Não estamos no mês da família, maio, transformar a sua família se assim Ele o quiser. Ele pode todas as coisas. Ele simplesmente Deus, é Deus soberano. Davi o adora. E depois Davi volta para casa, chega em casa, lembra, ele estava em jejum, agora não está mais. Ele chega em casa e pede pão. Puseram o pão diante dele e ele comeu o pão. Então os servos perguntaram, Senhor, o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, pela criança viva choraste, meu senhor Davi. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão.
Não estamos entendendo. Nós ficamos até aflitos em dizer que seu filho morreu por causa da sua reação, porque em vida, a criança, o Senhor estava prostrado, orando, clamando, jejuando, nem trocava de roupa, e agora o Senhor mudou. Nós não entendemos isso. Não estamos conseguindo entender. Eles não estavam conseguindo entender debaixo da perspectiva espiritual que Deus deu a Davi pela ação do Espírito Santo. E Davi responde dentro da perspectiva espiritual. E essa perspectiva espiritual é que você também tem que ter hoje, nesse momento em que em nosso Rio de Janeiro, em que nosso estado do Rio, no Brasil, e até na sua família, e até no seu vizinho ao lado, está acontecendo coisas tremendas, terríveis, de sofrimento, e sabemos disso. Aqui há uma perspectiva espiritual para você e para mim. Na resposta de Davi, respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque eu dizia no meu íntimo quando estava prostrado em terra: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ele fez tudo isso porque ele sabia que Deus poderia, com a sua mão, colocar a mão sobre a criança e retirar aquela doença, extinguir aquela doença e fazer com que a criança vivesse. Ele sabia que Deus tinha poder para isso. Ele entende Deus como Deus soberano, então ele recorre ao Deus soberano, ele recorre ao Senhor. Mas ele fala para os servos: porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi tem a plena noção da soberania de Deus. É Deus que traz para esta terra, é Deus que leva desta terra. Bendito seja o nome do Senhor em tudo que Ele fizer sobre as nossas vidas, nos dando vida, nos dando o sopro da vida e também retirando a nossa vida. Deus é Deus, Ele é o nosso Deus. E a Ele devemos toda a adoração, como Davi fez ao entrar no templo, após saber que sua criança, que ele amava tanto, estava morta. E aqui ele coloca claramente: poderei eu fazê-la voltar? Ele sabia, eu não tenho a mínima condição de fazê-la voltar. Ela partiu, mas enquanto ela estava viva, eu lutei por ela. Enquanto ela estava viva, eu orei por ela. Enquanto ela estava viva, eu jejuei por ela. Enquanto ela estava viva, eu me ajoelhei. Enquanto ela estava viva, eu me prostrei em terra. Enquanto ela estava viva, eu fiz tudo que eu podia fazer, humanamente falando, buscando a meu Deus por ela. E é isso que ele nos ensina. Amigo e amiga, irmão e irmã, depois que parte, não podemos fazer mais nada. Davi sabia que era uma criança. Se é uma criança, vai para Deus. E ele fala: ela foi para Deus. Um dia eu também vou e me encontrarei com ela, porque Davi era homem de Deus. Mas Davi entende, por ser criança, ela estaria com Deus. Nós entendemos que um adulto que parte, que nós amamos, se conhece a Deus, se conhece a Jesus como Filho de Deus, como o Senhor Salvador da sua vida, vai para Deus também. E isso nos dá esperança, calmaria no nosso coração, que está tão conturbado no momento do choro pela perda de alguém que nós amamos tanto. Mas se você tem alguém, a sua casa, ou conhece alguém que não conhece ao Filho de Deus, a solução é fazer o que Davi fez. Quando a criança estava viva, Davi orou, chorou, jejuou, clamou, se ajoelhou, se prostrou em prol a Deus pela vida da sua criança. Então, se você conhece alguém assim, ore, clame, fale com ela sobre Jesus. Enquanto as pessoas estão vivas, esta é a oportunidade que Deus dá à sua igreja para falar de Jesus e para falar de um Deus que pode realmente todas as coisas. A compreensão de Davi é fantástica. Poderei eu fazê-la voltar? Ela já partiu, então não tem como fazê-la voltar. Porém, eu posso ir a ela. Se ela foi para Deus e eu sou de Deus, eu creio em Jesus como meu Salvador, eu um dia, na vontade do Senhor, eu irei para ela também. Diz Davi. E Deus abençoou Davi, porque daquela mulher que gerou a ele essa criança que faleceu, Davi teve um outro filho, cujo nome é Salomão, e que foi um dos grandes reis de Israel e que construiu o templo do Senhor, o grande rei, sábio rei
Salomão. Para você que está aqui me ouvindo hoje, faça como Davi. A hora é esta, a oportunidade é esta. Clame, ore, busque, jejue, prostre-se, mas fale com Deus sobre a vida de cada pessoa que você conhece e que ainda não conhece verdadeiramente o Senhor através do Filho dele, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ao Senhor. Receba a bênção, querido irmão, irmã e querido amigo e amiga que nos assiste. E se você ainda quiser, continue com a sua mão no seu coração. E receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão, irmã e caro amigo, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre o vosso local de trabalho, sobre o vosso ministério e sobre a vossa saúde, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus.